vou apresentar um pouco sobre a área de economia. Eu sou o coordenador da subrede de economia. O vice-coordenador é o professor Edson Domingues, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele estará aqui amanhã e trará uma discussão sobre os projetos temáticos, incorporando várias ideias, sugestões que hoje já foram levantadas, trazendo novas sugestões, uma vez que a nossa percepção, isso tem sido ressaltado, que a área de economia poderá servir como um pilar para as várias áreas, para trazer informações objetivas em termos de custos, que são custos monetários, informação relevante para a comunicação, e o papel dessa nova subrede vai ser fundamental para as nossas pesquisas, para a interlocução com os formuladores de política pública. O que eu vou fazer agora, na verdade, vou mostrar 3 exemplos do tipo de resultado que a gente tem conseguido, mas mais do que isso, eu gostaria que vocês tivessem isso em mente na discussão de amanhã, com o Domingos. O professor Azoni veio aqui com a gente, veio para a reunião hoje também. Se puder aproveitar, se tiver um tempo para perguntas, a gente podia aproveitar. O professor Azoni é o responsável pela cadeira de avaliação de projeto do Departamento de Economia da UFSC. Ele lida muito bem com essa questão de projetos específicos, então ele tem uma contribuição muito importante para dar nessa fase. Bom, como que a subrede está estruturada hoje? A coordenação está na FEA, o serviço de coordenação no CDPLAR, da Federal de Minas Gerais. A gente tem envolvido algumas instituições de uma maneira mais sistemática, a própria USP, FEA na USP, da USP também tem o pessoal de Ribeirão Preto e da Exalc, além da Federal de Minas, a Federal de Juiz de Fora, a Federal de Viçosa e a IDEA, que pode também contribuir também nessa questão de valoração de serviços ambientais. Estamos introduzindo nessa nova, já o pessoal já tem participado de uma maneira semi-oficial da submissão, o pessoal da Federal da Bahia, Federal do Paraná, Universidade Estadual de Maringá, do Paraná, e a GV de São Paulo. Agora, a gente pensando também nos novos desdobramentos da subrede, uma interface mais próxima com o setor privado. O professor Paulo Nobre já tem feito essa ponte, um grupo forte lá da GV de São Paulo que trata dessa relação com o empresariado, juntamente com o pessoal do Departamento de Administração da USP, liderado pelo professor Jaco Markovic, que tem trabalhado também nessa questão das medidas que podem ser tomadas por parte do empresariado. Então, isso é uma das os novos desdobramentos que a gente tem pensado. Até agora a gente trabalhou pensando mais no desenvolvimento de um sistema de modelagem de grande escala integrado que permite oportunidades para trabalhar com outras disciplinas. Então a gente em geral desenvolve um modelo econômico bastante detalhado, com grande interdependência dos mercados, e a gente vai integrando isso a esse grande modelo, a submodelos de áreas distintas. Mais especificamente, a gente tem tratado em termos de integração metodológica com modelos de uso da terra, modelos de energia, modelos de transporte e saúde. Essas hoje são as áreas com as quais a gente pode estabelecer uma interlocução metodológica, temática mais precisa.
Em termos, né, dos outros interessantes, eu acho que a modelagem a gente tem enfatizado a questão do downscaling, em termos de unidade espacial. Quando a gente fala em economia, aqui a gente está falando só da macroeconomia, a gente tem os modelos espaciais, né, bastante detalhados, que a gente, do ponto de vista econômico, hoje a gente, em alguns modelos de cenário, a gente chega até as micro-regiões. E eu vou mostrar exemplos que a gente vai em relações intra-urbanas. Então, eu vou ter 3 exemplos de análise de impacto, esse é exemplo do tipo de análise econômica que é feita nessa sub-rede. Tem a parte de impacto, né? São alguns dois exemplos que eu quero mostrar, para vocês terem, para a gente ter isso em mente na discussão também. É a parte de construção de cenários, né? No caso de downscale, o que a gente são exercícios de cenarização, né, que o pessoal da FEAM, da Fundação de Saúde do Meio Ambiente, em Minas Gerais, pediu que a gente regionalizasse os resultados do estudo de economia e das mudanças climáticas no Brasil para as micro-regiões mineiras. E a gente faz, né, basicamente, a pergunta quais regiões seriam potencialmente mais afetadas, e o que a gente pensa em termos de esses tipos de exercício, a gente tem trajetórias temporais, pensa aqui, por exemplo, no PIB de uma determinada região sem mudanças climáticas e uma com as mudanças climáticas, a diferença seriam os efeitos das mudanças climáticas. Para efeitos de comunicação, quando a gente olha em 2050, essa diferença entre as duas trajetórias, a gente fala em torno de 0,5% do PIB em 2050, parecem números nada sendo chamativos. Mas quando a gente coloca todas essas diferenças, todas essas perdas em valores presentes de hoje, isso chega em números, né, bastante relevantes para a percepção das pessoas. Mas, na verdade, a gente está falando de mudanças, perdas silenciosas ao longo do tempo, que a gente tenta traduzir isso para uma linguagem que atraia mais a geração de uma percepção sobre. Então, a gente traz esse valor, esse custo no tempo, e chega, né, resultados para Minas Gerais, esses eram em torno de entre 155 e 446 bilhões de reais, é praticamente um PIB de Minas Gerais. A gente consegue identificar as regiões mais afetadas e as mais vulneráveis do ponto de vista econômico em relação a mudanças climáticas. Então, o conceito de vulnerabilidade econômica a mudanças climáticas. E, logicamente, parte de comunicação é bastante importante para transformar toda essa linguagem hermética em poesia, por exemplo. Falou, chegando na Minas Gerais, poderá perder até 400 bilhões com mudanças climáticas. Então, e aí são várias metáforas, né, que são utilizadas nessas reportagens da agência FAPESP. A gente brinca aqui 2 coisas quando a gente dá essas entrevistas. Primeiro, né, até que o que a gente faz é legal, né, interessante, né? O pessoal começa com uma repercussão mais. A segunda é que a gente fala, a gente começa a entender o que está fazendo, né, na hora de encontrar para as pessoas. Só não é mais difícil do que explicar para as minhas filhas de 10 anos o que eu faço, né? Mas isso aí é um exercício muito bom, inclusive, para a gente entender melhor o que está fazendo. Outro exemplo que eu quero dar, aí para outra escala, é o custo econômico dos alagamentos de São Paulo, que aí tem várias oportunidades também para interação com a área de desastres naturais. O que a gente faz, né? Simplesmente primeiro pega, tem os pontos de alagamento, a gente tem mapeadas todas as firmas, né, em São Paulo, vê as áreas de influência, mas na verdade o que a gente consegue é ir além das empresas impactadas no área de influência. A gente vai em toda a cadeia de valor. Então, o que o Paulo falou sobre a interrupção de abastecimento em São Paulo, na verdade, se a gente pegar toda a cadeia de valor,
não vão ser só os residentes de São Paulo que vão ser afetados. Da mesma forma aqui, quando a gente pega a cadeia de valor das firmas afetadas, quando você tem um alagamento, elas vão deixar de receber suprimentos dos seus fornecedores, vão deixar de vender seus produtos, não apenas dentro da cidade, mas para fora da cidade, receber de suas transações, né, com fornecedores de outras regiões. Isso afeta não apenas, né, quer dizer, as perdas diretas em São Paulo, mas também em todo o país. Então, esse tipo de resultado, essa modelagem que a gente tem desenvolvido e utilizado, ela permite a gente entrar na cadeia de valor, né, de interrupções causadas por eventos externos, poderia ser no caso de cadeia, a gente consegue, então, pensar nisso, né? E isso aqui é o resultado de uma dissertação financiada, né, pela Rede Clima, com recursos da Rede Clima, pegou esses resultados e para cada ponto de alagamento, né, de 2008 a 2012, isso são para os pontos de alagamento de 2012, a Eliane Teixeira ela conseguiu identificar os pontos de alagamento de São Paulo que teriam maior impacto econômico em termos de perdas potenciais, né, de PIB naquele ano. Né? Então você fala, se isso aí para fins de targeting de políticas públicas, se a prefeitura quiser, né, minimizar as perdas econômicas associadas a pontos de alagamento específicos, ela vão priorizar aqueles que geram menores perdas. Esse tipo de resposta hoje a gente consegue dar, né, pode pensar aí, pode organizar logicamente por subprefeitura, que é a unidade administrativa relevante para esse tipo de investimento. Né? Novamente, né, mais poesia, né, sobre isso. Né? E a última coisa que eu queria mostrar é como que os efeitos econômicos sistêmicos são interessantes. Né? E a gente pode utilizar isso nos nossos estudos. O Assad falou, né, das perdas, né, econômicas para o setor agrícola, né? Ele está contando só parte da história. O que a gente consegue fazer? Pegar essas informações e colocar em toda a cadeia produtiva. Quando você tem uma redução de produção, uma redução de produtividade na agricultura, isso vai afetar toda a cadeia do agronegócio. O agronegócio vai reduzir competitividade, vai impactar as exportações e vai também chegar nas cidades. Os produtos agrícolas vão chegar nas cidades com preços mais altos, reduzindo o consumo das famílias, reduzindo o bem-estar da população. A gente consegue, então, captar esses efeitos sistêmicos, né? Então, por exemplo, né, isso a gente fez para 2005, que foi um ano aqui que já teve várias anomalias, seca na Amazônia, no Sul, né, problema no Nordeste. A gente fez esse efeito para todo o Brasil, né, considerando as perdas agrícolas a partir de modelos físicos, né, e mostrando que isso gerou, né, diferentes impactos nas regiões, mas você tem um efeito multiplicador no sistema econômico de quase mais de 4,2, ou seja, para cada real de perdas diretas, você tem R$3 adicionais de perdas na economia associada a toda a cadeia produtiva. Né? E a gente consegue, inclusive, identificar os setores, né, que são mais afetados a partir dessas perdas diretas, por exemplo, na agricultura. Então, só para finalização, esses são os tipos de resultado que hoje a gente consegue gerar. A nossa expectativa nessa nova rodada da Rede Clima é contribuir, né, com a valoração econômica, né, de vários elementos que são considerados nas sub-redes, né, essa aproximação com o setor público, ampliar um pouco esse leque de possibilidades de integração metodológica com outras disciplinas. Né? A gente hoje tem um pessoal muito capacitado para fazer isso, e aproveitar também, né, como alguns grandes projetos bastante controversos, né, aproveitar também a expertise a Zone, do grupo que ele formou, para lidar com essas questões específicas de avaliação
de projetos específicos. Então, basicamente, né, são essas os grandes resultados, as nossas grandes a nossa expectativa em relação a esses próximos 3 anos. Estamos à disposição para